como criar uma oferta irresistível de Google Meu Negócio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou especialista em tráfego pago e negócios locais. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais como você faz para criar uma oferta que se torna irresistível para as empresas quando você apresenta essa oferta, tá? Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda muito a gente a dar continuidade nesse trabalho aqui. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é a diferença de oferta para proposta. E aí é claro que a gente vai para o nosso querido mapa mental, que nos auxilia a entender melhor todo esse contexto. O que é oferta e qual que é a diferença para uma proposta? A oferta é a transformação prometida e não o serviço executado. Ou seja, a oferta é a construção estratégica da percepção de valor antes mesmo de fazer alguma entrega técnica. No Google Meu Negócio, o cliente ele não quer otimização, ele quer mais ligação, mais rota, mais venda, mais cliques. Aquilo que a gente sempre fala, ele quer o benefício, ele não quer o serviço. A oferta ela organiza a promessa, mecanismo, diferenciação e risco reverso. Ou seja, ela deixa mais clara sem a gente precisar falar o juridiquês, sem precisar falar termos técnicos de Google Meu Negócio para o nosso cliente. A oferta é o que vende, a proposta é o documento que vai formalizar aquela oferta. Ou seja, a proposta vai apresentar o escopo, o prazo, investimento e os termos. Ou seja, como aquele trabalho vai ser desenvolvido. Enquanto a oferta vende, a proposta ela formaliza tudo aquilo que foi combinado. A oferta ela vem antes da proposta e aumenta drasticamente a taxa de fechamento. Muita gente trava nos fechamentos de Google Meu Negócio justamente por querer vender o serviço e não ter uma oferta clara. Gestores que vendem proposta antes de construir uma oferta competem por preço e é por isso que muita gente não consegue fechar. O posicionamento do gestor como um ativo local. O Google Meu Negócio não é perfil, é ativo de aquisição. Ele é orgânico, ele não tem investimento em tráfego. Quem domina o mapa, domina a intenção de compra. O foco é capturar demanda quente e não gerar interesse do zero. Ou seja, a gente quer vender para quem já está procurando o serviço. Então, isso você vai colocar dentro da oferta para apresentar para a empresa para conseguir vender esse serviço. E aí, antes da gente pensar numa estrutura de oferta, a gente tem que pensar no cenário atual do Google Meu Negócio. Como vocês sabem, o Google Meu Negócio no último ano, ele mudou absurdamente. Tanto a parte de otimização em si, como a chegada de novas engenharias, como a engenharia de IA. Então a gente tem que trabalhar diferente o perfil para conseguir ranquear ele melhor, para poder entregar um resultado melhor. Consequentemente, a gente tem que mostrar isso também na oferta, porque senão o nosso trabalho aumenta de um lado, mas a nossa oferta continua a mesma do ano passado. E aí a mesma do ano passado vai valer aqueles mesmos 300, 500 reais do ano passado, sem recorrência. Quando a nossa oferta agora em 2026, com tudo isso que a gente faz a mais, é uma oferta mais cara e uma oferta com recorrência. Então, para a gente conseguir estruturar isso, a gente tem que passar essa mensagem também. E qual que é o cenário atual que vai mudar a nossa oferta? A evolução do Google para o Search Generative Experience, IA, ou seja, experiência generativa através da IA. As pessoas, o comportamento de busca mudou, as pessoas agora está diminuindo a busca na barra do Google e está aumentando a busca dentro da IA. Então isso é algo que a gente tem que abrir os olhos e tem que ofertar isso, porque isso vai chamar atenção. Ou seja, resultados estão sendo resumidos por IA e priorizam perfis completos, relevantes e atualizados. Indexação semântica passa a considerar consistência, perfil, site, avaliação e menções externas. Se você assistiu o vídeo aqui no YouTube sobre Google 2026 que a gente fez, eu vou deixar ele aqui na descrição também. Nesse vídeo a gente fala um pouco mais sobre essa experiência de IA agora dentro do Google Meu Negócio e por que isso tem que encarecer o nosso serviço. A nova lógica do ranqueamento local vai basear em frequência de atualização do perfil, intenção do usuário com fotos, interação com fotos, postagens, avaliações e sinais comportamentais como os cliques. Antes o algoritmo ele priorizava aquelas empresas
que tinham mais tempo de mercado e muita informação. Hoje ele deixa de querer quantidade e passa a querer muito mais frequência, muito mais constância. E aí existe uma oportunidade para gestores de tráfego, que são as empresas locais não acompanham essas mudanças. Quem estrutura uma oferta baseada em IA cria diferenciação imediata, existe espaço para cobrar ticket. E por que eu estou falando de gestores de tráfego? Porque muitos gestores de tráfego também utilizam o Google Meu Negócio como porta de entrada. Então, essa estratégia não é só para quem trabalha com otimização de Google Meu Negócio, é também para quem trabalha com a gestão de tráfego e utiliza o Google Meu Negócio como porta de entrada. Tá? Inclusive, a gente já falou disso aqui no canal. Beleza. Agora você entendeu qual que é a diferença de oferta para proposta e você entendeu o cenário atual do Google Meu Negócio. Agora eu vou te mostrar como você estrutura uma oferta baseado em tudo isso. Qual que é a estrutura de uma oferta vencedora? Como que você faz para realmente mostrar para o seu cliente que aquele produto, aquele serviço que você está oferecendo vale a pena. Mas antes de eu te mostrar tudo isso, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento de Google Meu Negócio. Eu tenho certeza que você nunca viu nada sobre Google Meu Negócio tão aprofundado quanto os vídeos que a gente traz aqui no YouTube. Se a gente traz esse tipo de conteúdo gratuito, imagina o que tem dentro do treinamento. Mas fica tranquilo, nosso treinamento ele tem um valor simbólico que é para te ajudar a subir de nível. Ou seja, ele tem um valor de R$ 97,00, você não vai pagar absurdo. Ele é um treinamento vitalício, ou seja, você vai pagar uma única vez o valor de R$ 97,00 e vai ter acesso a tudo e todas as atualizações. Mas eu não gosto só de falar, então deixa eu te mostrar por dentro do treinamento o que você vai ter acesso, tá? Você vai ter acesso aqui ao módulo onde vai estar o grupo do WhatsApp, exatamente, você vai ter acesso a um grupo de alunos e suporte direto com o meu WhatsApp, toda a parte de otimização, treinamento de vendas, então você vai entender como vender o serviço, como prospectar diretamente pelo WhatsApp, como fazer a prospecção com tráfego pago. Tem gente que vende mentoria disso aqui a mais de R$ 1.000 e eu te ensino dentro desse treinamento. Você vai saber como dar entrada no cliente quando fechar, otimizar um perfil para ele aparecer dentro das inteligências artificiais, que é exatamente o que a gente está falando aqui, que é um grande diferencial nessa oferta, você aprende a fazer dentro do treinamento. Além disso, você tem 10 funcionários de IA, ou seja, são 10 agentes que vão criar scripts para você, criar os textos já para você copiar e colar nas suas otimizações, vão responder avaliações para você. Então são 10 funcionários de IA. Você vai ter alguns servicinhos low ticket, que é aquele servicinho baratinho para você agregar. E aqui está uma grande virada de chave. Você vai ter um treinamento de criação de site com WordPress e Elementor, ou seja, um treinamento profissional. Além disso, eu te entrego mais de 5.000 templates editáveis, ou seja, você pode vender o serviço amanhã por R$ 1.000 um site, pegar o template e personalizar para o seu cliente. Tudo isso eu te entrego aqui dentro e com certeza vai ser um algo a mais para você vender e aumentar o seu ticket. Você vai ter acesso a diversas aulas extras, diversas ferramentas, modelo de documento, tem mais de 100 modelos de documento aqui dentro. Sem falar do template do Notion completo para você usar de CRM e um gerador de laudos sem mensalidade, sem taxa. Ou seja, você pode gerar milhares de laudos que você não paga nada mais por isso. Tudo isso por apenas R$ 97,00. Aí eu te pergunto, se com um único cliente você não paga esse treinamento, se você pegar esse treinamento, sair dele e fechar um cliente, que é impossível você não conseguir isso, você pagou 5 vezes esse treinamento. E você paga uma única vez na vida e tem atualização para o resto da sua vida, tá? Inclusive ele foi atualizado recentemente com as novas diretrizes do Google Meu Negócio. E agora que você vai ter acesso ao treinamento, que eu tenho certeza que você vai virar meu aluno, eu vou te ensinar como estruturar uma oferta para você vender tudo isso que você vai aprender dentro do treinamento, tá? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Qual que é a estrutura de uma oferta irresistível? A primeira coisa que a gente tem que ter é uma promessa clara e específica, ou seja, você tem que deixar muito clara a transformação. Definir um resultado mensurável, como aumento de ligações ou crescimento de rotas. Trabalhar com prazo realista baseado em diagnóstico inicial. Evitar promessa genérica como melhorar presença no digital. A gente vai melhorar a sua presença no digital. Você consegue entender que não é claro, não é específico, é muito
foge muito, você precisa falar assim, a gente vai aumentar em 30%, 40% o volume de ligações, de cliques no WhatsApp que você vai receber com essa otimização. Então você tem que passar dados claros para deixar uma promessa clara e específica. E para ajudar nisso, você tem que ter um mecanismo único, ou seja, otimização para indexação com IA local, a estruturação semântica da descrição com foco em intenção de busca, categorização estratégica baseada em oportunidades de tráfego, integração com o site otimizado para reforçar a autoridade temática. O que significa isso? Você vai falar, eu vou gerar isso, o mecanismo único ele entra para explicar o como. Então, o que é? É a promessa clara. O como é o mecanismo único. Qual que é o mecanismo único? Primeiro mecanismo único, otimização para indexação com IA local. O segundo, plano de atualizações contínuas 2026. Você vai ter um cronograma de postagens, vai ter atualização recorrente de fotos, vai ter a gestão ativa de pergunta e resposta. A pergunta e resposta do Google ela foi desativada, mas sabendo quais são as perguntas frequentes, essa gestão ativa é deixar essas respostas implícitas dentro dos textos para poder a IA encontrar e responder o usuário quando ele perguntar. E a arquitetura de provas sociais, ou seja, estratégia de captação de avaliação, respostas estruturadas com palavra-chave e o monitoramento da reputação. Tudo isso faz parte desse mecanismo único, que é o como você vai gerar aquela promessa que você fez. E aí a gente tem o empacotamento da oferta, que é o quê? Nomear o seu método para gerar percepção de exclusividade. Então você pode criar o método GMN local, se você trabalha na sua cidade, você coloca topo do ranking na cidade tal, criar um nome do método. Uma coisa que eu gosto muito é atrelar o nome do método ao nome da agência. Então, por exemplo, eu tenho uma agência chamada Drip. O nome do meu método é Drip, entende? Então você atrela e torna isso um mecanismo único. Porque otimização de Google Meu Negócio todo mundo faz. Agora o seu método ninguém faz. O seu método é a forma que você faz as coisas. Organizar os entregáveis como etapas estratégicas e não tarefas. Então, primeiro a gente vai melhorar o visual, depois a indexação, depois a otimização para IA. Então, mensurar por etapas. Incluir um diagnóstico inicial como parte da entrada, que é aquele diagnóstico gratuito que a gente gera, ele entra aqui. E aí a gente tem o pilar do risco reverso. Garantia condicional baseada em execução conjunta, ou seja, você executando junto com a empresa te entregando tudo aquilo que você vai necessitar, você vai falar que esse resultado vai acontecer. Compromisso de otimização extras, caso metas intermediárias não sejam alcançadas. Então você pode colocar uma meta ali de aumentar em 10, 20, 30%, até 30% dentro de 2 meses acontece. E aí você pode colocar que você vai aumentar o volume de postagens caso isso não aconteça. E redução da objeção ao mostrar um plano claro de ação. Então, quando você mostra o passo a passo do que você vai fazer, a objeção ela diminui muito. E aí é onde você consegue ter uma taxa de fechamento muito maior. E aí, feito tudo isso, você fez a estruturação da sua oferta, você precisa ter uma precificação estratégica. Como que você precifica esse serviço? Vender o impacto financeiro e não horas trabalhadas. Quem vende hora é CLT. A gente vende o impacto financeiro. A gente vende o nosso cliente ganhar mais através do nosso trabalho. Então é isso que a gente tem que vender. Você tem que estimar o potencial de faturamento com base em volume de buscas. Mostrar valor de cada ligação convertida. Ou seja, você vai entender qual que é o ticket médio daquela empresa. Ah, Vinícius, cada serviço que ele vende é R$200. Então você vai fazer o quê? Vai fazer a ancoragem, vai falar para ele, olha, se você fechar 5 novos clientes a R$200, é R$1.000, já pagou meu serviço, o resto todo é lucro. Então você mostra essa ancoragem, entende? Aí você precisa ter uma estruturação de planos. Plano com otimização estrutural completa, um plano avançado com gestão contínua e expansão semântica, e um plano premium integrando talvez até o tráfego pago local, como o Google Ads. Se você não tem experiência com tráfego pago, não tem problema. A parte ali de fazer tráfego com o Google Meu Negócio é muito simples.
Então você pode fazer o plano de otimização mais site, aí você já coloca uma recorrência, e um plano premium já com o tráfego pago junto. Então já é uma opção para você ter, mostrar que você trabalha de forma profissional, você tem pacotes para atender diferentes perfis de empresa. E você precisa, obviamente, evitar a guerra de preço. Primeiro, porque isso que você está aprendendo aqui, 90% do mercado não tem acesso, porque não se ensina isso no mercado. Isso aqui é um conhecimento avançado aplicado em Google Meu Negócio. Então, com base nesse conhecimento que você tem aqui, você não pode participar de guerra de preço, porque você tem um conhecimento a mais que 90% do mercado que vem de otimização. Primeira coisa, ancorar plano na previsibilidade de demanda, que é o que a gente falou, quanto converteria. Comparar com o custo de mídia paga recorrente. Então, faz uma comparação com quanto ele gastaria com panfleto, com rádio, com TV. Mostrar que o perfil otimizado reduz a dependência exclusiva de anúncio. Mostrar para ele que ele aparecendo no topo, ele não precisa ficar investindo em anúncio, que o concorrente tem que ficar investindo para aparecer no topo. Então, você sai da guerra de preço quando você mostra as vantagens da sua oferta, tá? E aí, é claro que eu vou te apresentar um esqueminha de script estratégico para você apresentar a sua oferta. Primeira coisa, abertura óbvio com diagnóstico e cenário atual, mostrar o que o perfil, como o perfil está posicionado hoje e apresentar oportunidades não exploradas. Aquele gerador de laudo gratuito que tem dentro do treinamento, ele tem como objetivo mostrar exatamente isso, aonde o perfil está ruim e o que pode ser melhorado. Aí você trabalha uma construção de valor antes do preço, explicar que a IA do Google está refinando resultados locais, mostrar que quem se adapta primeiro ganha vantagem competitiva. Aí você apresenta o seu método, explica as etapas como um sistema estruturado. E depois reforça que não é apenas configuração do perfil, é uma estratégia para posicionar aquela empresa melhor. E depois que você apresentou o método, você faz o fechamento. Reforça a transformação, que é a sua promessa, a sua oferta, apresenta o investimento como uma alavanca de crescimento e conduz para a decisão com segurança e clareza. Ou seja, você não chega já jogando a promessa para a empresa falando, eu cobro isso aqui para fazer a otimização. Não, você vai apresentar a sua oferta, vai mostrar os diferenciais, vai mostrar o que você vai fazer, como o seu método funciona, e aí você vai apresentar uma proposta. E aí, quando você apresenta a proposta, depois de fazer toda essa escalada, na cabeça da empresa, do cliente, o resultado mais óbvio é ele fechar com você, porque ele já entendeu, você já veio fazendo essa construção mental na cabeça dele. Então é por isso que a gente estrutura uma oferta, para trabalhar isso internamente. E quais que são os erros que mais impedem a oferta de converter? Vender apenas otimização técnica, o cliente não entende termo técnico, tá? E compara daí no preço. Não contextualizar a mudança de IA e as atualizações de 2026. Sem urgência não existe decisão. Não ter um mecanismo único, você fica igual ao mercado, só vende commodity. É como se você vendesse iPhone, todo mundo vende iPhone, não existe diferenciação. Não conectar otimização com faturamento. Se não houver relação direta com o dinheiro, o valor percebido cai. Ou seja, se a empresa não entender que com aquilo ela vai ganhar mais, você perde valor, porque ele vai ver como um gasto e não como investimento. Tem que entender que o empresário ele tem a cabeça de investidor, ou seja, eu preciso colocar X e preciso tirar Y. É assim que ele pensa. E é isso que você tem que trabalhar na cabeça dele. E aí eu acredito que depois desse vídeo você vai sair daqui, vai montar o seu mecanismo único, vai trabalhar na sua oferta, na sua promessa e vai começar a ter muito resultado. Então por isso eu te convido a navegar em outros vídeos do canal, comentar aqui embaixo o que você achou dessa estratégia de oferta, tá? Se você já fazia dessa forma ou se ainda não fazia. E é claro, clica no link que está aqui na descrição e vai lá conhecer o treinamento mais completo de Google Meu Negócio do mercado e o menor preço. Pode procurar, não existe absolutamente nada mais completo e muito menos com esse valor, fechou? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.